nome é tão lindo e tão poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, teu fogo consome. Não há outro nome majestoso, majestoso. Eu cantarei para cada ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Santo és, santo és. Não temerei, pois tu estás comigo. Em tua presença encontrei o meu abrigo. Aleluia. Tão lindo e tão poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, cantarei para que a terra ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Santo és, santo és. Não temerei, pois tu estás comigo. Em tua presença encontrei o meu abrigo. Boa noite, graça e paz, shalom, 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 shalom para você que está conosco neste nosso propósito de estarmos todos os dias na presença do Senhor para podermos buscar uma palavra, uma revelação para as nossas vidas, um tempo onde nós nos dedicamos para poder aprender, ouvir, lembrar, relembrar e trazer à existência a palavra de Deus nas nossas vidas. Bem-vindo a este devocional. Graça e paz para você que já está conosco. Queria dar as boas-vindas aí, uma boa parte das pessoas que já estão com a gente, né? Aninha, graça e paz, Deus abençoe seu lar, sua casa, toda a sua família. Ismê, Paulo, Laura, Deus os abençoe, Deus possa alargar as suas tendas e prosperar os seus caminhos. Pastor Marcel, pastora Fran, Angel, né? Deus abençoe vocês. Agora, lá na casa do Marcel, eles vão ganhar uns netinhos, né? A Pandora, a cachorrinha deles, que é uma delícia, vai ser mamãe, né? Então, o Theo vai virar avô. A idade chega para todo mundo, viu, Theo? Eu ainda posso resguardar que o único neto que eu tenho é a Cacau, né? O Thor é pai da Cacau
E aqui eu já sou avô, faz tempo, faz uns 2 anos quase já. Né? Mas é muito bom, né? A gente se envolve em afetividade com esses nossos pets e a gente acaba exercitando o amor com eles e recebemos muito amor também, né? Pastora Adriana está comigo, Deus abençoe, meu bem, seja bem-vinda, permaneça conosco. Raul, meu colega de pedal, Deus abençoe, Raul. Roberto Bueno, pastor Roberto Bueno, Deus abençoe você. Jefferson também, meu discípulo Marcelo, lá de Conchal, pastor Marcelo, Deus o abençoe, querida. Que Conchal seja impactada pelo teu nível de honra, pelo teu nível de fidelidade, por tudo aquilo que você tem feito, se dedicado e renunciado em prol desta cidade. Assim será Conchal, uma cidade em que Jesus reina, em que Jesus habita. Amém? Bia, Deus abençoe, minha querida, Deus abençoe você, Gabi, seus pais, todo o seu território, todo o seu destino. Odila, grande Odila, uma mulher que nós amamos lá de Lindóia, que nos ensinou muito o que é honra, o que é fidelidade e que é um referencial também para as nossas vidas, né? Deus os abençoe. Francisco, Deus abençoe, né? Pedro Pissarra, lá de Pitangueiras, conhecido, amigo da família, que Deus os abençoe. Eu queria que você pudesse estar compartilhando esta live aí, né? Pega no teu celular, vai lá em compartilhar, compartilhe na sua timeline, ou abra uma sala de vídeo, ou envie para alguma pessoa que você queira abençoar nesta noite, e nós vamos estar refletindo sobre uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Hoje um feriado nacional, o feriado de Corpus Christi. Corpus Christi significa corpo de Cristo, né? E hoje eu quero refletir com você sobre os cuidados do corpo de Cristo. Como é que nós temos cuidado do corpo de Cristo? Para isso, eu preciso dizer para você, nós precisamos estar preparados para poder compreender o que é o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo e tudo aquilo de reverência que o corpo de Cristo precisa ter. Mas antes de nós mergulharmos na nossa palavra, eu queria voltar a dizer algo para você. Nós, a Igreja do Senhor, precisamos entender e compreender a posição de formadores de opinião que nós somos. E nós vivemos hoje um contexto dessa epidemia em que tudo se discute, tudo se debate e ninguém consegue saber a verdade. Porém, nós precisamos entender que quando as coisas não vão bem, quando as coisas não existe um norte, quando nós não temos a situação sob controle, o que nós mais precisamos fazer é termos ponderação, cuidado, atenção, segurança. Meus queridos, não é momento de nós desenfreadamente acharmos que as coisas voltaram ao normal, e nós precisamos manter os níveis de alerta e de atenção. Nós, a Igreja do Senhor, podemos fazer a diferença neste momento de epidemia. Nós precisamos começar a semear boas novas, boas notícias, sim. Nós precisamos anunciar que as vacinas estão em testes e que em breve a população será vacinada. Mas esse em breve pode levar 1 ano. Graças a Deus que é 1 ano. Graças a Deus que a vacina já foi desenvolvida e está nas fases de testes para começar a ter produção. Nós não podemos ficar olhando com os olhos pessimistas. O Brasil. Meus amados, o Brasil hoje é o 2º maior país em casos de Covid.
só perdendo para os Estados Unidos. Porém, nós somos o país que também é o segundo maior em casos recuperados. Se nós analisarmos as proporções de mortes entre casos confirmados e mortes, o Brasil ocupa um destaque. O nosso índice de mortalidade é baixo, porém, nós precisamos ter atenção. Nós não podemos vacilar, sermos tolos, incautos, imprudentes. As boas novas estão chegando sim, mas nós precisamos ter cuidado, zelo com a nossa vida, com a nossa família. Mas nós precisamos trabalhar? Sim, precisamos trabalhar. Precisamos buscar a provisão? Sim, precisamos. Mas façamos isso de forma ponderada e vamos continuar ainda mantendo o nosso isolamento social. Hoje, um feriado, eu fiquei em casa. Hoje, um feriado, eu poderia ter tido diversas atividades fora da minha casa, mas eu passei o dia todo adorando a Deus, estudando, tirei meu cochilinho da tarde e estou aqui para poder lhe dizer: nós temos um Deus que não perdeu o controle de tudo. Ele continua dominando, Ele continua controlando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu te peço, vigie, vigie, vigie. Mantenha ainda o seu propósito de que, se possível, fique em casa, e se não for possível, saia prevenido, saia prevenida. Nós somos a igreja do Senhor, que não podemos agir com as emoções afloradas, com rivalidades políticas, mas nós precisamos trazer as boas novas, trazermos bom senso, equilíbrio, mansidão. Meus amados e minhas amadas, nós precisamos tentar mostrar às pessoas que existe uma luz no final do túnel e que esta guerra ideológica e política vai levar com que o barco afunde, que se o barco afundar, afunda para todos nós juntos. Nós precisamos, nas próximas eleições, tomarmos atitudes e elegermos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados estaduais, senadores e presidentes que estejam alinhados com o que nós pensamos. Mas agora nós precisamos fomentar que essa crise possa ser vencida. E nós precisamos, para vencer crises, estarmos unidos. Eu vou usar o exemplo da Torre de Babel. A Torre de Babel foi destruída quando eles perderam a unidade que tinham. A Torre de Babel era um propósito do inimigo para que o homem pudesse querer ser igual a Deus, se tornar ser igual a Deus. E quando o homem perdeu a sua unidade na Torre de Babel, houve confusão, houve problemas e aquela torre se ruiu. Nós somos chamados para viver uma unidade, como país, como povo. E nós declaramos em 2018, Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Nós somos brasileiros e a nossa nação precisa de nós, mas unidos, firmes, fortes e aliançados nesse propósito. Guarde a tua mente, guarde o teu entendimento e não entre nessa briga política, seja do A contra o B, do C contra o D. Você é brasileiro antes que esses homens fossem políticos. Esses homens são políticos, vivem da política e fazem política a todo tempo. São profissionais da política. Nós somos brasileiros. E como nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, nós somos filhos e filhas de Deus, que queremos apenas termos um governo que nos abençoe com segurança, educação, saúde, mobilidade urbana, que dê a nós o retorno dos impostos que nós pagamos, com isenção, com transparência e sem corrupção. Amém? Não vou mais falar de política, fica o meu recado.
nós precisamos estar unidos. Fomentamos nós a pacificação, amém? Hoje eu queria ler com vocês para nós podermos refletir. Se chegou mais alguém aqui, Walter, Luana, Deus os abençoe. Marcinha, Deus abençoe. Meu amigo Ronaldo Vanzelli, Deus abençoe, meu querido. Deus esteja com você. José Silvério, grande homem de Deus, Deus o abençoe. Deus esteja com você também, meu querido. Se possível, permaneçam-se firmes conosco. Hoje eu vou estar refletindo com você sobre os cuidados com o corpo de Cristo. E para nós podermos ter uma referência da palavra, eu queria ler o texto com vocês do Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 50 ao 53, que diz o seguinte: E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, natural de Arimateia, que não havia consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escravado na penha, onde ninguém havia sido posto. Amém? Olha só, nesse trecho, um homem chamado José de Arimateia, ele vê a morte de Jesus, sabe, tem conhecimento do que era a morte de Jesus, do que era a morte de cruz que Jesus estava passando. E José de Arimateia, um homem honrado, senador, ele intercede pelo corpo de Jesus. Mas antes de nós refletirmos sobre o que é essa intercessão de José de Arimateia, nós precisamos relembrar e vivenciar o que era uma morte de cruz, o que era a crucificação e o que aquilo significava para aquele povo, para aquele tempo. Um homem que era crucificado era tido como o homem que havia cometido os piores crimes daquele tempo, crimes imperdoáveis, crimes que falavam de atentados contra a honra, atentados contra as leis, atentados contra o império, atentados contra a vida. A cruz era um sinônimo de vexame, um sinônimo do pior tipo de condenação que um homem poderia ter. A cruz era destinada aos piores criminosos. A cruz era uma morte que levava a pessoa a sofrer dores insuportáveis, uma tortura cruel, cruel, cruel. E a pessoa que morria numa cruz, ela morria asfixiada, com falta de ar, vendo seus órgãos entrarem em colapso, e ela tinha uma parada cardíaca repentina por causa do colapso orgânico e da falência dos seus órgãos. Porém, a morte de cruz não acabava aí. Quem morria numa cruz, ele era deixado pendurado no madeiro, até que ele fosse consumido pela putrefação, pelas aves de rapina ou pelas bestas feras. Ou seja, uma pessoa que morria na cruz, ela ficava sendo exposta ali até que os bichos a comessem, os bichos a consumissem. É por isso que o monte da crucificação também se refere ao monte da caveira, ao Gólgota. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que tinha pedras que pareciam
vistas e era uma caveira. Outros dizem que é porque naquele monte tinha vários esqueletos e por isso se chamava-se Monte das Caveiras, porque as pessoas não eram sepultadas, elas ficavam expostas até serem consumidas por completo. Uma vergonha total, um vexame total. E as autoridades da época usavam este método para poder trazer alarde, tentar sensibilizar as pessoas a não cometerem aqueles crimes para não terem a mesma consequência. Nós precisamos compreender que Jesus, imaculado, o Cordeiro de Deus, foi pregado naquela cruz e o seu corpo ficou exposto após a sua morte. Exposto para ser consumido pelas aves de rapina, pelos urubus, pelos falcões, pelas raposas, pelos bichos. E quando as pessoas olhariam para aquele corpo, diriam assim: olha lá, aquele que se diz ser o Filho de Deus. Iriam debochar, iriam humilhar, iriam blasfemar, iriam cometer tantas coisas, iriam rejeitar Jesus. Porém, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Um homem preocupado com tudo isso, preocupado com o que estava acontecendo, com o que iria acontecer e com toda a consequência daquilo, se levanta e estabelece um modelo de comportamento para as nossas vidas. José de Arimateia, um homem importante daquele tempo, um senador, uma autoridade, um homem honrado, de bem e justo, ele toma uma decisão, ele é convicto e ele fala: o meu Senhor não passará por esta vergonha. O meu Deus, o meu Jesus, aquele que me salvou, que me libertou e que me trouxe um novo destino, porque ele não cria no que os fariseus criam. Ele toma a iniciativa e ele vai até Pilatos e clama a Pilatos que o corpo de Jesus pudesse ser tirado da cruz e ser sepultado. Ao falar com Pilatos, ele mostra quem ele era, ele mostra a sua autoridade, ele age sem medo, ele age sem reservas, ele mostra quem ele era, o que ele pensava, e ele sabia que aquilo era um problema seu também. Quando nós compreendemos a necessidade do corpo de Cristo, nós nos expomos pelo corpo de Cristo, nós damos a nossa cara, a tapa pelo corpo de Cristo, e a gente jamais vai se isentar daquilo que nós precisamos fazer. José de Arimateia não permaneceu na sua zona de conforto, amedrontado, acomodado, acuado. José de Arimateia se levanta para poder fazer a diferença, para poder preservar o corpo de Cristo. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso hoje nas nossas vidas. Quantas vezes o corpo de Cristo tem gemido e nós estamos isentões, achando que a batalha não é conosco, que nós não temos participação nisso, que nós não precisamos resolver, o problema não é meu. Quantas vezes nós vemos pessoas difamando o corpo de Cristo, apontando para o corpo de Cristo, e nós não nos levantamos para poder defendê-lo, para poder restaurar, para poder preservar, para poder trazer amparo para este corpo. Esta reflexão de hoje vai nos levar a termos nas nossas vidas realmente algo diferente, para sermos comprometidos com aquilo que vem do céu,
para que o corpo de Cristo seja uma referência para cada um de nós, e assim nós nos tornemos guerreiros, homens e mulheres que defendem esse corpo de Cristo. Quando José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, a palavra nos diz que ele providenciou lençóis para envolver, essências aromáticas e um túmulo para sepultar Jesus. Preste atenção. Quem é comprometido com o corpo de Cristo, investe no corpo de Cristo. Quem é comprometido com a obra de Deus, sabe que a obra de Deus depende de nós. E não depende só de dinheiro, depende de tempo, depende de entrega, depende de renúncia, depende de ensino, depende de nós nos colocarmos à disposição para podermos fazer as coisas que sem nós a obra de Deus não estaria sendo feita. Nós precisamos estar prontos e preparados para investir nesse corpo chamado Cristo, nesse corpo de Cristo que é a igreja verdadeira, a igreja genuína, e nós precisamos nos doar, investindo o que temos, os nossos dons, aquilo que possuímos, para que o corpo de Cristo possa ser preservado. Meus queridos, José de Arimateia fez o melhor para que o corpo de Cristo tivesse o seu destino perfeito. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 9, ele diz claramente, o seguinte: deram-lhe uma sepultura no meio dos ímpios, e ele ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em sua inverdade, na sua boca. Preste atenção. Jesus foi sepultado num lugar nobre, onde os nobres eram sepultados. Jesus era pobre, viveu a sua essência natural de humildade, de contemplar-se apenas aquilo que Deus tinha para ele, mas foi sepultado num lugar dos príncipes, de nobreza, de riqueza. Sabem por quê? Porque José de Arimateia colocou ele no status e no lugar que ele deveria chegar. Agora, quando nós olhamos para essa reflexão das nossas vidas, nós temos oferecido o nosso melhor para Jesus? Nós temos entregado para o corpo de Cristo realmente tudo o que nós podemos fazer? Todo o nosso potencial tem sido colocado à disposição do corpo de Jesus, do corpo de Cristo? Jesus hoje nos comissiona, nos alerta e nos pedem o nosso melhor. Nós não fomos chamados para podermos oferecer migalhas para o Senhor. Nós somos chamados para compreender que precisamos entregar o nosso melhor a Deus, o nosso melhor ao Senhor. Existem pessoas que têm dons, que sabem fazer, mas que não colocam à disposição do reino, não colocam à disposição do Senhor, não colocam à disposição do corpo. Se cada um de nós doássemos o nosso melhor, no tempo, volto a dizer, nos dons, na entrega, na renúncia, naquilo que somos, naquilo que podemos ser, o corpo de Cristo hoje seria uma coisa totalmente diferente do que é. Porque o corpo de Cristo hoje muitas vezes tem sido deixado de lado, marginalizado, recebendo o último, recebendo algo que não nos faz mais falta. Eu vou fazer algo para Deus depois que eu fizer todas as minhas coisas. Eu vou fazer algo para o Senhor depois que tudo que eu quiser ter feito eu já fiz. Nós não podemos nos comportar dessa forma. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos entregar ao Senhor
o que nós temos de melhor. O que você tem de melhor na sua vida? O que você sabe fazer de melhor? Saiba que o Senhor clama pelas nossas vidas para que nós possamos ser referências para outras pessoas. Quando José de Arimateia, ele cuida do corpo de Cristo, tira o corpo de Cristo daquela cruz, não deixa com que o corpo de Cristo seja envergonhado ainda mais. Ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado e zelo com o futuro que nós queremos para cada um de nós, para o corpo de Cristo que somos nós. Meu querido, eu queria que você pudesse compreender o zelo e o cuidado que nós precisamos ter. Nós somos discípulos do Senhor, discípulos de Jesus, o Cristo, e falamos isso nas duas últimas reflexões de devocionais nossos. Então, se nós somos discípulos, nós precisamos cuidar do nosso chamado. Se nós cuidamos do nosso chamado, nós cuidamos do corpo de Cristo, porque existe um legado para cada um de nós, para as nossas vidas. Um legado, uma herança, um destino, e nós não podemos abrir mão disso. Quando nós prejudicamos o corpo de Cristo, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Nós fazemos parte hoje deste corpo. Olha o que Paulo escreve na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Meu amado, você é cristão, você é discípulo, existe um chamado, um legado, e o teu chamado e o teu legado é refletir a face de Cristo, para que as outras pessoas possam enxergar Jesus através da tua vida. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante, Paulo dizendo, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Esse Espírito está escrito em letra maiúscula, ou seja, que é o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos crescer dia após dia, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Quando nós compreendemos que isso faz com que nós alcancemos níveis de maturidade, níveis de comportamento, níveis na presença do Senhor, nós começamos a entender que nós temos um processo a ser vivido, e esse processo faz com que nós olhemos para o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo hoje representa cada um de nós. Você é um componente do corpo de Cristo. Eu sou um componente do corpo de Cristo. Juntos, nós fazemos parte deste corpo, em que cada um de nós é um membro do corpo, e que o cabeça é Jesus, o Cristo. Paulo fala sobre isso na primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, verso 27. E aí eu lhe pergunto, como é que nós temos cuidado deste corpo chamado Cristo? Como é que nós temos cuidado dos membros deste corpo? Olhe, se você tiver uma unha encravada no seu corpo, todo o corpo vai sentir aquela dor. Assim, quando uma pessoa, um membro do corpo, está passando por problemas, por dificuldades, todo o corpo vai sentir, e todo o corpo será exposto. É por isso que nós precisamos trabalhar em unidade, vivermos em unidade, para que possamos zelar pela exposição do corpo de Cristo. Sabe, quando nós vemos um irmão, um cristão cair, retroceder, pecar, ter um erro sério, ter um erro fatal, nós muitas vezes
ao invés de estendermos a mão como corpo de Cristo e falarmos, meu querido, eu te ajudo a sarar, porque se você sarar, eu também saro, porque eu faço parte deste corpo. Nós apontamos o dedo, e quando apontamos o dedo, nós expomos todo o corpo de Cristo, porque as pessoas que não são do corpo de Cristo vão olhar e vão dizer, mas vocês não são cristãos? Esse não é aquele que lia a Bíblia? Esse não era aquele que falava em nome de Jesus? E agora, olha a vergonha que ele está passando, olha a vergonha que está acontecendo. Vocês compreendem que nós precisamos ter cuidado com o corpo que nós somos, que nós representamos. É por isso que hoje a gente vê uma guerra de bandeiras, uma guerra de ideologias dentro da própria igreja, em que uma igreja acusa a outra igreja. Se você vê uma igreja acusando a outra igreja, saiba que estas igrejas não fazem parte do corpo de Cristo. Uma igreja precisa estar unida a outra igreja. Quando nós compreendemos o potencial que nós temos, nós venceremos este mundo e triunfaremos em nome de Jesus. É uma igreja que fala, o certo é o presbiteriano, o certo é o batista, o certo é o neopentecostal, não, o certo é o pentecostal, o errado é fulano, o errado é ciclano. Meu querido, existem problemas dentro do comportamento de igrejas? Existe, mas nós precisamos trabalhar não para acusar, nós precisamos trabalhar para restaurar, para trazer a essência, princípios, verdades, trazer a essência, aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria te colocar algo, cuidado com o zelo da exposição do corpo de Cristo, zele pela palavra, zele pela verdade, e como está escrito em Atos dos Apóstolos, o modelo da igreja verdadeira, eles perseveravam na sã doutrina dos apóstolos. Preservar pelo corpo de Cristo a sua exposição é sabermos que tem uma palavra que deve ser cumprida. É preservarmos esse corpo amparado pelas verdades da palavra, pelas verdades da Bíblia, pelos valores que a palavra de Deus nos dá. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos expor o corpo de Cristo de uma forma de que nós deixemos entrar heresias. Nós não podemos expor o corpo de Cristo de uma forma em que ele seja denegrido pelo não cumprimento do seu chamado, do seu legado, dos seus objetivos. E que se a igreja que se perdeu, que está expondo isso, que o Senhor toque nesses homens, nessas mulheres, nessas lideranças, para que eles possam retroceder e voltar à origem de todas as coisas. E se não retrocederem, que eles compreendam que Mateus capítulo 24 faz parte da profecia de Jesus, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e nós veríamos aberrações, inclusive falsos pastores, falsos mestres. Hoje, nós também como igreja precisamos preservar pelo mau cheiro do corpo de Cristo. O mau cheiro fala de podridão, fala de pecado, fala de erro, fala do que Jesus apontou para os fariseus e disse: vocês são túmulos caiados, podem até estar bonitinho por fora, mas por dentro estão podres, estão fedendo. O corpo de Cristo não pode viver de aparência, o corpo de Cristo precisa ser.
Porque se ele não for, haverá desonra, haverá murmuração, haverá reclamação, e nós não podemos deixar com que isso traga contaminação e mau cheiro para o corpo de Cristo. Hoje, o corpo de Cristo tem gemido com exemplos errados, com modelos errados. E hoje, nesse nosso devocional, eu quero lhe dizer, Jesus mudou as nossas vidas para que nós pudéssemos ter um propósito, para que nós pudéssemos saber que existe um propósito de cura, de restauração, de transformação, de vida. E onde há vida não pode haver confusão, mau cheiro, podridão. O mau cheiro, a podridão, o erro, o engano provém da iniquidade, provém das coisas erradas. Nós somos chamados para ter vida. E mesmo que nós tenhamos feridas que cheiram mal, o processo que nos leva a ter uma nova vida nos trará cura para estas feridas. Agora, se nós não tomarmos a decisão, se nós não tomarmos uma posição de sermos responsáveis pelo corpo de Cristo e entendermos que isso depende de nós, nós não estaremos cuidando daquele corpo que foi crucificado, daquele homem que morreu naquela cruz para ser um modelo para as nossas vidas. Um modelo de santidade, de amor, de entrega, de renúncia, de transformação, de cura, de libertação. Meu amado, o corpo de Cristo é o que nós temos de maior referência para sabermos que aquele homem que foi crucificado, que foi morto, que morreu por mim e por você, não tinha pecados, não tinha transgressões, não tinha um modelo equivocado, não cheirava mal. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, sem mancha. E hoje, preservar este modelo, este referencial, depende de mim e de você. Nós somos chamados para ser um modelo aprovado. Nós somos chamados para termos vigilância, zelo, cuidado, atenção com este corpo chamado Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Não importa o que vai acontecer, o que importa é o resultado que nós precisamos ter. Nós somos chamados para vivermos algo sobrenatural nas nossas vidas. E eu quero lhe pedir, proteja, blinde, cuide deste corpo chamado Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Preste atenção, corpo vive em unidade. Corpo vive praticando um adjetivo chamado união. Nós somos um corpo bem ajustado, bem trabalhado, com o mesmo propósito, com o mesmo nível, com o mesmo procedimento. E nós precisamos sim colocarmos a nossa cara para que o mundo possa nos ver. Nós precisamos nos expor para dizer, existe um modelo sarado, curado e transformado, e eu posso te levar para ele. Nós precisamos, assim como foi José de Arimateia, investirmos neste corpo, com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que podemos fazer, com o nosso tempo, com o nosso exemplo, com o nosso modelo, com o nosso testemunho, para que o corpo possa crescer. Eu não sei se vocês me compreendem, mas nós somos um modelo, e esse modelo precisa ser perpetuado em amor, em entrega, para que o modelo que é perpetuado não seja consumido nem pelas bestas feras,
nem pelo bicho que come, nem pelas aves de rapina. O modelo que Deus estabeleceu para as nossas vidas não pode se consumir com este mundo, com as ideologias equivocadas deste mundo, com o erro, com a transgressão. E nós somos aqueles que faremos com que este corpo seja guardado, preservado, cuidado, envolvido num pano de linho puro, que é a nossa santidade, para podermos ver e viver o sobrenatural. Compreenda isso e tome posse disso para a sua vida. Deus tem um propósito para você, de vida, de abundância, de modelo, para que este corpo não se deteriore ao longo do tempo, ao longo da exposição. Nós fomos chamados para preservarmos este corpo, o corpo de Cristo. Amém? Este é o nosso devocional de hoje e eu queria orar com você. E se você tiver alguma necessidade, que você possa apresentá-la diante do Senhor. Se você precisa mudar algo na sua vida, o Espírito Santo de Deus se fará presente entre nós. E é Ele, o Espírito Santo, que nos traz o poder do convencimento dos nossos erros, do juízo e da justiça de Deus. Porque quando nós nos convencemos de que precisamos mudar, Deus nos muda e Deus nos faz íntegros, firmes e fortes. Hoje você é corpo, hoje você é chamado a viver a plenitude e a maturidade deste corpo chamado Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e antes de mais nada te pedimos perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, porque muitas vezes nós colocamos em exposição o corpo de Cristo através dos nossos erros, das nossas transgressões, dos nossos pecados, do nosso julgamento, Senhor, das nossas murmurações, da nossa reclamação. Pai, nos perdoa, Senhor. Hoje, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti para restaurarmos um compromisso, um elo, de vivermos uma unidade, Senhor, um único corpo. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora toque este homem, esta mulher, que ainda tem as suas feridas, que ainda tem, Senhor, as suas sequelas do velho homem, do velho comportamento, e que eles sejam, Senhor, sarados. Que o Teu Espírito Santo mostre, Senhor, onde eles necessitam de transformações, para que eles possam viver a plenitude do Teu reino, do Teu poder, da Tua autoridade, com uma identidade sarada. Pai, que nós sejamos zelosos com este corpo, do qual cada um de nós é uma parte, é um membro. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter ousadia para termos atitudes, que nós possamos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti para fazermos o melhor a esta terra, a este mundo, para que as pessoas, Senhor, possam ver o Teu corpo e não sentirem repúdio, rejeição, vergonha, mas que nós possamos ser um modelo aprovado, Senhor, para que nós sejamos um referencial às nações da terra, um referencial de santidade, de alegria, de zelo e de cuidado. Senhor, nós somos um e nós nos apresentamos diante de Ti, para que esta unidade, Senhor, nos faça romper pelo sobrenatural, pelos Teus decretos e pela Tua palavra profética. Pai, eu também te peço
que este mal, meu Pai, chamado Covid, chamado coronavírus, não tenha influência nem poder sobre nenhum dos teus filhos que te buscam, que te clamam e que te aceitam. Pai, em nome de Jesus, toque agora com provisão, com saúde. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma praga invada a tenda dos teus filhos, que nós sejamos sarados, meu Pai, de todo decreto maligno, de todo decreto de homens, que toda murmuração, meu Pai, seja repreendida e que nós possamos brindar, Senhor, o teu propósito e a tua conquista. E ao final de tudo isso possamos celebrar que o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e o Senhor nos deu um decreto de vitória. Assim eu creio e assim eu te peço, Senhor, sobre a vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, minha amada, você é corpo, nós somos corpo. As tuas dores são as nossas dores. Nós vivemos um discipulado para podermos caminharmos juntos, zelando e cuidando uns dos outros. E se você toma posse desse decreto, se você deseja isso para a sua vida, se manifeste em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, amanhã é sexta-feira. Amanhã, às 19 horas, nós temos o nosso devocional. E amanhã nós vamos celebrar mais uma vez o nosso Shabat, tá? Que vocês possam estar aliançados conosco, presentes, e que nós possamos viver um rompimento sobrenatural nas nossas vidas. Essa palavra é uma palavra talvez meio dura, uma palavra que traz um certo nível de exortação a cada um de nós, ao nosso comportamento, às nossas atitudes diante do corpo, mas é uma palavra que vai nos fazer trazer à existência o sobrenatural. Amém? Eu queria te convidar a compartilhar esta palavra com alguém. Envie o link desta mensagem para alguém, porque eu creio que muitas pessoas precisam ser restauradas nos seus propósitos, restauradas no seu nível de compromisso com o corpo do Senhor, para que nós possamos ser abençoados por Ele, o nosso cabeça. Amém? Meus queridos, nos vemos amanhã às 19 horas para o nosso devocional. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Amo você. Deus os abençoe. Teu nome é tão lindo e tão poderoso.